Bom, pessoal, agora a gente vai conversar sobre métodos de programação preventiva, tá? Estamos entrando aí no 8º módulo do nosso treinamento. Vamos falar sobre métodos de programação preventiva. Programação por periodicidade. Um plano preventivo sistemático deve ser realizado na quantidade, frequência adequada e da melhor maneira dentro da realidade de cada empresa, tá? Deve-se conhecer bem o processo produtivo da unidade, de maneira que se possa utilizar um método de trabalho que auxilie na produção e traga os menores transtornos possíveis à rotina da empresa. Uma coisa que eu sempre comento, a gente tem que cuidar na hora de fazer o plano preventivo, para ele não ser uma coisa completamente fora da realidade da empresa, tá? Não adianta eu querer pagar um equipamento a cada 2 meses, se é uma máquina importante para a empresa, e às vezes eu tenho uma empresa que ela é mais sazonal, eu só vou ter a oportunidade de pagar esse equipamento uma vez por ano. Então os planos preventivos eles têm que obedecer isso aí, tá? Quando programada e controlada da maneira correta, a manutenção preventiva se torna mais efetiva e consequentemente uma ferramenta estratégica no funcionamento da empresa. Uma coisa importante, o software escolhido para a gestão da manutenção deve ser adequado à realidade da empresa e à base de informações da manutenção. A escolha de um software inadequado tornará o planejamento ineficiente, oneroso e mais atrapalhará do que ajudará. Então, o software de manutenção ali, se caso a empresa ela já não tem uma ERP, né, se é uma empresa que ela não trabalha com um software para manutenção e você for escolher o software de manutenção, deve de pensar na maneira como ele trabalha para a gestão dos planos e se se encaixa com a necessidade da equipe, com a necessidade da empresa, tá? Senão é o que eu comentei aqui, ele vai ser oneroso e mais vai atrapalhar do que ajudar. Periodicidade anual de manutenção 48 semanas, tá? Então, alguns programas de manutenção são aptos a programar em múltiplos de variáveis. Assim, por exemplo, a programação com base em semanas só poderá ser feita em múltiplos inteiros. Neste caso, se o programador quiser usar mensais de 4 semanas, terá um ano de 13 meses. Né? Então, é conforme o tipo de software que vai ser utilizado, aquilo que eu estava comentando antes. Todas as demais periodicidades semestrais, anuais, serão consequência deste parâmetro básico de 4 em 4 semanas. Tá? Nestes casos, o software normalmente amarra o mês em 4 semanas e o ano em 12 meses. O resultado disso é que o ano calendário tem 52 semanas e não coincide com o ano da manutenção. Assim, todos os planos começarão 4 semanas antes do início esperado a cada ano. Isso, pessoal, é no caso da manutenção ter um software de manutenção à parte da empresa, tá? Em todas as empresas que eu trabalhei, eu nunca vi isso acontecer. Não digo que não exista, né? Mas pode ser a realidade de alguma empresa. Mas no caso da manutenção ter um software só dela, cuidem se ele tem essa questão aí de começar em múltiplos, tá? Como eu estou comentando em cima. Bom, a gente tem a periodicidade anual de 52 semanas, tá? Porém, muitos programas de gestão de manutenção possibilitam calendário de 52 semanas. Esse porém é com relação àquele de 48. Basta utilizar a base semana em qualquer semana que você deseje, sendo manutenção sistemática ou não. Por exemplo, se é desejada a manutenção na semana 5 e a próxima na semana 7, isso será possível, como qualquer tipo de combinação nesse tipo de software. Com isso, o programador terá muito mais recursos para fazer a manutenção ocorrer no momento mais adequado para instalação e manutenção. Novamente, se salienta que o calendário deve ser negociado e respeitado por todos os setores da empresa. Então, nesse caso, o software de manutenção ele trabalha com 52 semanas no ano, livre, corrido. Então, não tem amarração por mês, tá? Isso faz com que o programador ele tenha mais liberdade para poder agendar ali com o PCP, com o pessoal da produção, as atividades, sem ficar amarrado aí num calendário base de 4 semanas, como é a questão do software anterior que a gente comentou. Periodicidade com uso de qualquer variável. Alguns programas mais modernos possuem recurso para que a manutenção seja programada em base dia, semana, mês, ano ou qualquer outra maneira sistemática, tá? Esse tipo de software pode se programar paradas de 30, 45, 60, 90 dias, assim como paradas anuais, dependendo das especificações do manual do fabricante ou necessidade da empresa também, né? Com isso, será possível montar um tipo de cronograma diferente dos vistos até o momento
em que as datas devem ser fortemente negociadas com a produção e PCP, montando um calendário anual de paradas mês a mês, onde a programação de produção será realizada de encontro com a programação de manutenção. Periodicidade de horas de funcionamento. Isso aqui é um plano de manutenção baseado em orímetro, pessoal. Isso aqui você tem que ir até o equipamento, tem um orímetro no equipamento. Isso aqui é utilizado em equipamentos que eles não trabalham 24 horas por dia, eles trabalham em períodos, né? E normalmente o fabricante ele recomenda a manutenção por horas. Tantas 1000 horas é a manutenção. Para isso funcionar, você tem que ter um técnico que esteja encarregado de ir até o equipamento, fazer a leitura do orímetro, tá? E você tem que ter no seu software, no seu sistema de gestão de manutenção, um campo onde você possa estar aí apontando esse apontamento para ele ir somando e disparar o plano preventivo quando você atingir ali um X de horas do seu orímetro, tá? Então ele é muito útil, onde é necessário controle rígido de manutenção em equipamentos específicos que devem ter procedimentos também rígidos, tá, pessoal? Então aqui um plano mestre, né? Essa modalidade de tipo de programação exige muita integração entre PCM e PCP. Podem haver pequenas alterações em função das demandas de produção. Pode ocorrer que quando deu o valor do orímetro ali, o técnico já pegou ali o orímetro, né? Deu ao momento de fazer preventiva, você não consegue pagar o equipamento porque a produção não pode liberar, tá? Tem demanda, tem que entregar peça, enfim. Então aqui embaixo eu botei ali um cronograma de 52 semanas montado sobre uma programação por horas, tá? Então a gente tem ali a cada 100 horas, 200 horas, 300, assim por diante até 1000. Falando sobre programação conforme preenchimento dos mapas, né? Então coloquem no local da periodicidade, no segundo mapa, a quantidade de HH necessários para a execução que deverá ser somado ao final da tabela. Pessoal, se eu não comentei até agora, a sigla HH quer dizer hora homem, tá? Então se você tem uma equipe com 2 mecânicos que trabalham 8 horas por dia, você tem um HH 16 horas por dia, tá? Isso dará ao programador a exata noção da disponibilidade da equipe de manutenção necessária para as tarefas da semana. Então abaixo aqui um quadro para ilustrar essa prática, supondo uma equipe de 5 técnicos ou 5 HH para a realização das tarefas mensais. Para as tarefas semestrais, uma carga de 10 HH e para atividades anuais, uma carga de 20. Uma simples consulta permitirá saber a mão de obra necessária para vencer as tarefas esperadas na semana. Nesse caso, serão necessárias 2 pessoas trabalhando 40 horas semanais para vencer a carga programada. Tá? Então aqui está o quadro que eu comentei, né? Então você tem aí, como eu falei antes, 2 pessoas trabalhando 40 horas semanais para vencer a carga programada nessa semana. Tá ok? Bom, pessoal, agora falando um pouco sobre programação com e sem hierarquia, tá? Então, com hierarquia, a gente opta por utilizar esse tipo de programação quando se inicia a confecção dos planos de manutenção padrão e os planos preventivos, tá? Útil principalmente para máquinas com rotinas de manutenção simples. Pode-se montar uma rotina mensal e incluir as semanais e as quinzenais quando se opta por esse modelo de programação, tá? Quando se programa por hierarquia de ordem de manutenção, o software não irá gerar uma ordem semanal, se a mensal estiver aberta, pois se entende que a atividade semanal está inserida na mensal. Da mesma forma, se tivermos uma atividade trimestral, as mensais serão programadas e assim por diante. Sem hierarquia, neste modelo, todas as atividades serão geradas pelo programa, não importando se houver maiores abertas. Uma atividade anual, neste modelo, permitirá que ordens de manutenção menores sejam ativadas, impressas e distribuídas. Isto quer dizer que as mensais, bimestrais, trimestrais e semestrais serão ativadas sem qualquer tipo de inibição por parte do sistema. Em uma programação por horas, por exemplo, as atividades de 5.000 horas não impedirão a emissão das atividades de 2.000 e 1.000 horas, assim por diante. A tendência é que haja duplicidade de atividades com periodicidades diferentes. Tá? O que quer dizer, pessoal, então, programação com e sem hierarquia, tá? Com hierarquia, se supõe que dentro de um plano mensal, eu tenha atividades do plano mensal
E o quinzenal é parte das atividades do mensal. Então, dentro do mensal, eu tenho já as atividades do quinzenal. Quando eu faço a programação com hierarquia, quando dispara a ordem do plano mensal, a do quinzenal não é disparada. Quando é disparada a nota a ordem da programação bimensal, a mensal não é emitida, porque parte-se do pressuposto que as atividades da quinzenal dentro da mensal, as atividades da mensal dentro da bimensal e assim por diante. Quando você tem uma programação sem hierarquia, então, se você tem um plano mensal e um quinzenal, o quinzenal ele vai ser startado 2 vezes, não importa se vai ser iniciado o mensal ou não. Então você vai ter semanas que você vai ter o plano quinzenal e mais o plano mensal, né? E dentro do mensal, às vezes você vai ter as atividades da quinzenal, você vai ter atividades parecidas de planos diferentes, tá? Então essa é a diferença dos 2 tipos de programação. Vamos falar, pessoal, da programação em função da característica operacional. Numa unidade fabril com trabalhos contínuos, aplica-se a empresas que trabalham durante todos os dias do ano, em que mesmo em feriados e até mesmo com Natal e Ano Novo, seguem trabalhando continuamente. Né? Vamos pegar empresas tipo a Petrobras, né? Braskem, acredito também que ela não para, ela está sempre trabalhando continuamente. Né? Para esses casos, deve-se montar um calendário de paradas anual, utilizando uma das técnicas apresentadas, onde uma linha ou equipamento interromperá suas atividades por um tempo estabelecido previamente. Este tempo de parada tem de ser respeitado pela manutenção, pois a programação de produção será feita em cima da previsão de conclusão dos trabalhos, estipulado no cronograma. O tempo de máquina parada é dinheiro perdido. Então a gente tem que ter atenção nisso. Se eu trabalho numa empresa que ela tem produção contínua, que ela não para nunca, que ela não tem sazonalidade, que ela sempre mantém uma constância, a gente manter um equipamento parado é dinheiro perdido. Então a gente tem que ser muito certeiro na montagem do plano de manutenção, da parada programada. A manutenção ela tem que respeitar muito o calendário que ela propôs. Então, numa unidade fabril que trabalha com a prática de férias coletivas, a gente tem a empresa, ela paga num determinado mês do ano, para dar férias para o pessoal todo, o planejamento de manutenção é realizado durante o ano todo para essa oportunidade. Então, já se sabe que neste mês de férias coletivas a gente vai ter o parque fabril parado. Então, é a chance da manutenção trabalhar. Como a grande maioria dos serviços de manutenção se acumulam para esta época, são concentrados todos os esforços para estar com o parque de máquinas pronto quando o retorno das atividades da empresa. Normalmente, em função da grande quantidade de serviços do tempo limitado, é contratada muita mão de obra externa, o que exige maiores cuidados com segurança patrimonial e com os indivíduos que estarão trabalhando na empresa. Tá? Então, quando a gente tem esse tipo de realidade, uma empresa que ela tem um determinado mês no ano em que ela para, é feita uma parada de manutenção concentrada para esses 30 dias, e onde é aplicada a maior parte do recurso, né? E tanto falando de spare parts quanto mão de obra interna, e um cuidado importante na contratação de mão de obra externa, né? Muitas vezes pessoas que nunca tiveram dentro da empresa, não conhecem a realidade da empresa, então você tem que ter sempre o acompanhamento de um técnico interno para evitar problemas aí e ter um retorno de manutenção, um retorno às atividades de produção tranquilo e sem problemas. Bom, pessoal, então eu tenho aqui um quadro, né, exemplificando como é que funcionaria uma empresa com férias coletivas. Então você vê que ao longo do ano você tem pequenas atividades ali de 2 horas, 3 horas, 1 hora, e tem aquela tarde no meio ali, são 4 semanas de férias coletivas ali, onde a manutenção mergulha de cabeça no maquinário, né, e muita coisa é resolvida nesse período aí, principalmente as atividades maiores. Então, programação em função da característica operacional. Quando a gente pega uma unidade fabril sazonal, né, esse tipo de empresa ela possui períodos de alta produção e baixa produção. É desejável que os equipamentos estejam preparados nos períodos de baixa produtividade. Para isso é necessário, primeiramente, que a empresa saiba em quais períodos terá a queda de produção. Isso é importantíssimo. Com essa informação será possível construir um cronograma onde as maiores manutenções serão programadas com antecedência, permitindo um planejamento adequado
à realidade da empresa. Se assemelha a fábricas com férias coletivas, pois neste período destinados à manutenção também será necessária a contratação de mão de obra externa. É um pouquinho diferente de uma empresa com férias coletivas, porque vamos pegar, por exemplo, uma empresa que depende de colheita, né? Então vai ter períodos do ano em que ela tem uma produção mais a pico, porque é a época da colheita, enfim, e vai ter aqueles períodos do ano onde ela tem uma produção bem mais baixa, que é onde surgem as oportunidades para manutenção. Qual é a grande diferença? Que essas empresas elas não têm momento de parada total, né? Elas vão ter paradas parciais, elas vão diminuir o ritmo, mas não vão chegar a parar. Então a manutenção se prepara para, nesses períodos de baixa, atuar mais forte e deixar o equipamento pronto para quando vier o período de alta. Outras opções de programação, então, há casos especiais que não se enquadram dentro dos mencionados anteriormente. Podemos encontrar na rotina de planejadores empresas que possuam realidades peculiares de trabalho. Muitas vezes podem depender de agentes externos, como legislações, sociedades reguladoras, agências, enfim. Para estes casos, o mapa deve ser bem elaborado antes de para se evitar atropelos na programação das atividades de manutenção. O caso mais difícil de se trabalhar é com aquelas empresas que ainda insistem em trabalhar com base na oportunidade. Ou seja, a manutenção só entra quando a máquina estiver em falha. Esse é o pior método de trabalhar, onde a produção ela não entende que a manutenção ela precisa de tempo para se programar, para realizar um trabalho bem feito, tá, gente? Então, é o pior tipo de programação que a gente pode fazer, essa por oportunidade. Se você entrou numa empresa que tem esse tipo de cultura, tente aos poucos ir mudando e puxando para uma manutenção programada, com calendário, porque por oportunidade é complicado. Bom, pessoal, falar de programas aí com relação entre OMs, tá? Relação entre ordens de manutenção. Em alguns casos, pode-se utilizar a programação através de ordens ditas, OMs, ou ordens mães, pois a essas são atribuídas ordens ditas filhas, em continuação. Podem ser geradas as filhas das filhas. Esse método permite que trabalhos mais complexos, demorados, correlacionados sejam programados individualmente, mas em sequência. Particularmente, eu não gosto muito desse tipo de programação, tá? Já trabalhei em empresas que tinham esse tipo de programação e muitas vezes o que acontecia, né? Você fazia a ordem dita filha, né? E a mãe acabava não sendo encerrada porque, aliás, você fazia o serviço da mãe, da ordem mãe, e você não podia encerrar as duas porque a ordem filha não estava pronta ainda. Então esse tipo de correlação às vezes eu não acho muito interessante, tá? Mas estou apresentando para vocês porque faz parte da literatura. Terão a apropriação de mão de obra e materiais em cada ordem de manutenção de forma individual e poderão ser encerradas no sistema de forma individual. Porém, a ordem mãe só poderá ser encerrada depois que cada ordem filha for encerrada, é aquilo que eu estava conversando. Por exemplo, se tivermos a revisão de um compressor, as ordens de mecânica e de elétrica serão tratadas individualmente, mas serão somadas no final, para dar-se conclusão à ordem mãe da revisão geral do compressor. Bom, pessoal, considerações então deste módulo. Como demonstrado no decorrer deste módulo, os procedimentos de planejamento de cronogramas podem ser os mais variados. A importância dessa etapa do planejamento é que ela forma o alicerce da programação do ano inteiro e não deve sofrer alterações durante o ano. O papel do PCM é viabilizar as intervenções da manutenção para que essas ocorram de maneira mais assertiva e conhecer a rotina de produção é um dos conhecimentos necessários. A manutenção que atua de forma efetiva torna-se um setor estratégico para o bom desempenho da planta.